Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador. Seja cumprimentado de acordo com as horas que o fuso horário nos apresenta. Este é o seu canal Orera Mídia, canal este que lhe transmite muita informação acerca daquilo que é a sociedade moçambicana e a atualidade internacional. Este é o seu programa Papo Educativo. Na estreia recebemos um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentação. Chama-se Mutepa Virgílio, ele que é sociólogo, antropólogo e ativista social. Para você que ainda não se subscreveu no nosso canal, pesquisa Orera Mídia, subscreva-se, siga no Instagram, no Facebook e fica a par de todas as informações relacionadas com a sociedade moçambicana. Por detrás das câmeras temos o Bruno Amaral, ele que é o nosso produtor e cameraman, o nosso assistente de produção, Lamego da Costa, e permita-me aqui saudar o nosso convidado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações ao caro telespectador que se encontra a acompanhar esta edição estreante deste programa. Como bem disse, estamos aqui para poder abordar um assunto nessa estreia e é um enorme prazer da minha parte estar aqui neste preciso momento a estrear um programa deste canal. Muito obrigado, agradecer pela presença do nosso convidado Mutepa Virgílio. E antes de mais, caríssimo, podia se apresentar para os nossos telespectadores lá em casa? Uma breve autoapresentação. Eu chamo-me Mutepa Virgílio Mutepa, sociólogo e antropólogo, e também sou igualmente ativista social em várias frentes sociais. É basicamente isso. Sim, Mutepa Virgílio Mutepa, como ativista social, quais são as medidas ou formas de disseminação que tem transmitido para a sociedade face a essa pandemia que está a assolar o mundo, em especial no nosso país? Bem, eu costumo fazer o meu ativismo social de uma forma diferente. Contribuir para poder despertar a sociedade sobre determinados fatos ligados à própria doença. Mas, doravante, vou pautar também por contribuir na disseminação de mensagens chaves para a prevenção do novo coronavírus. E isso é muito fundamental, porque o conhecimento sobre a doença, sobretudo o conhecimento sobre as formas de transmissão que são garantidas através de passagem de mensagens chaves, é muito, muito importante para a sociedade. Então, vamos trabalhar na passagem de mensagens chaves. Caro telespectador, como pode acompanhar, falou sobre aqui algumas medidas ao nível do ativismo social que o nosso convidado tem transmitido, e o nosso tema de hoje fala sobre a questão das implicações sociais da Covid-19. Falando sobre a questão das implicações sociais, será que a sociedade tem acatado aquilo que são as medidas de prevenção que as autoridades de saúde têm transmitido? Bem, de princípio, estamos a abordar um tema bastante candente. Sendo um tema bastante candente, de referir que sobre qualquer matéria social não se conhece toda a verdade sobre ela. Sim. O tempo vai nos dizer o que vai acontecer ao nível daquilo que são os processos que a própria situação vai demonstrar. Com relação àquilo que são, a forma como a sociedade tem acatado as medidas, importa referir que todo conhecimento que as pessoas adquirem obedece a um processo. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo um determinado conhecimento e vão adquirindo um determinado nível também de implementação das medidas. Atualmente, resta-me dizer o seguinte, que existem fatores sociais, fatores de caráter social, que vão interferir muito na implementação das medidas. As pessoas até podem ter conhecimento, têm conhecimento por causa da intensificação de passagem de informações chaves para a prevenção, mas as pessoas são forçadas por imperativo de fatores sociais a não cumprir certas medidas. É difícil alguém que depende de trabalho próprio, de comercializar algo, trabalho por conta própria, obedecer à medida de estar em casa, por exemplo, que é uma medida que anda a se disseminar, embora de uma forma muito receosa. Não existe uma informação oficial do Estado a dizer fiquem em casa de forma oficial, mas
há certo tipo de medidas para reduzir a movimentação das pessoas e incentivar as pessoas a ficarem em casa. Mas são medidas que, de certo modo, são contraditórias à realidade social que nós temos. E olhando nessa situação, será que alguns fatores econômicos influenciam também para com que não acatamos a questão da sequência daquilo que são as medidas de prevenção? Ok, tendo em conta que qualquer questão social tem que ser analisada de uma perspectiva totalitária, de uma perspectiva total, um fenômeno social total. Então, o fator econômico também está lá. Nós estamos a dizer que nós estamos num país em que a maior parte das pessoas depende do mercado de trabalho informal para garantir a sobrevivência das famílias. A maior parte dos agregados depende do mercado informal para ter uma renda, pôr as crianças a estudar, pôr a alimentação na mesa. Isso, claro, que é um fator que não vai ser, que não vai colaborar com a implementação de certas medidas de prevenção a esta doença, que é reduzir a movimentação das pessoas. Quem me diz, como é que é possível alguém que só depende de vender alguma coisa vai ficar em casa? Quem lhe vai alimentar? Então, é uma questão de ordem estrutural. Se nós temos um problema de ordem estrutural, que é a questão da renda das famílias, a economia familiar, e depende essencialmente do mercado de trabalho informal. Claro que esta medida de ficar em casa será inoperacional, mas num contexto econômico em que a estrutura social, fatores estruturais, em que temos uma sociedade em que as pessoas pelo menos têm uma renda, um salário mínimo superior ao do nosso país, por exemplo, todas as famílias têm, é possível garantir um equilíbrio de implementação dessas medidas. Agora, nós temos em que um lado na balança pesam sobretudo os fatores socioeconômicos que fazem com que as famílias não consigam ficar em casa e por outro lado uma doença e medidas que proíbem as pessoas de sair de casa. O que pesa mais na balança? Pesa mais a condição das pessoas em ficar em casa. Vai ficar em casa como? Não é possível. E olhando nessa situação, aquilo que gira em volta do seio da sociedade diz que somos ignorantes. Então, podia estar a contradizer essa questão? Bem, é preciso perceber em que contexto se diz isso. Somos ignorantes. Somos ignorantes em determinado contexto, não somos ignorantes no outro. Somos ignorantes na medida em que alguém ciente da doença não tem nada a fazer na rua, sabe muito bem que tem que evitar a aglomeração e prefere ir se juntar para beber numa esquina do bairro. Isso está a acontecer, é um fato real. E uma pessoa que sai para o chapa e sabe que a doença, uma das recomendações é pôr máscara e não leva máscara, está a ser ignorante nesse contexto. E a ignorância realmente existe e ela vai nos aprisionar ao último instante. Mas em outro contexto não é ignorância, são fatores de ordem estruturais. Se é para se adotar medidas estruturais, o Estado tem que tomar o seu papel. Se o Estado não toma o seu papel, não é possível aplicar certas medidas. Então, em algum momento, nós verificamos ao nível da cidade e província de Nampula, em que as autoridades policiais cativaram ou levaram algumas crianças. E será que aquilo tem alguma implicação? Bem, primeiro dizer que as forças policiais podem se aproveitar do momento do estado de emergência para violar os direitos humanos. Isso é verdade. Eu não sou a favor perante a implementação dessa ideia, desta medida parte das autoridades policiais, porque ao invés de garantir a proteção daquelas crianças, eu acho que o Estado pode estar também a pôr aquelas crianças em risco. Naquele momento que vai aglomerar muitas crianças, levar crianças para uma idade, primeiro, eu acho que ali também pode ser foco de disseminação daquela doença. É preciso evitar. Assim como também não defendo levar alguém que não pôs máscara para a esquadra, deter. Estamos a aglomerar pessoas dentro de uma cela. Não estamos a imaginar que cada um onde estava a passear pode ter levado, vamos lá, já está contaminado e vai ali, vamos tirar pessoas no dia seguinte contaminadas. Estamos a contribuir para a prevenção? Eu acredito que não. Estaríamos a ajudar a disseminação, mas de uma forma passiva. Não temos conhecimento de que estamos a contribuir, porque não sabemos quem tem e quem não tem. Mas de forma passiva é uma medida de muito risco. Eu acho assim. Então, queria aqui consultá-lo, em jeito de curiosidade, será que as medidas do estado de emergência estão a se cumprir na íntegra? Bem, se for a notar ao longo das últimas
intervenções aqui na última questão, eu mostrei claramente que não está a ser cumprida na íntegra. E não está a ser cumprida porque o Estado não quer que ela se faça cumprir porque não tem... quer dizer, eu acho que o Estado não está preparado para tomar toda a sua responsabilidade. Há uma questão de tecido social, uma questão de ordem estrutural que não está preparada para o próprio Estado implementar todas as medidas que definiu. Se o Estado quer implementar todas as medidas que definiu, há um conjunto de responsabilidades que podem vir por cima do Estado. Então nota-se a fragilidade do próprio Estado. Fragilidade do próprio Estado. Não são as pessoas, é o Estado. Caro telespectador, são fatos muito curiosos. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. No rap, como leis de Deus, e só te sentes underground porque estás abaixo de mim e eu cima de ti, como as luzes no jardim. Tens gafes comigo, mas não são meus, são teus. Firme no rap, firme no game, que nenhum estilo tem me ouvido. E é por negas como tu que o rap mudou de órgão e até hoje nas ruas deixou de ser ouvido. Estás sentindo que a rima não é direcionada, mas está te incluindo. Dizem que não sou firme ouvindo porque já não faço duplo sentido. Sou firme como barba, tá na cara. Sou um rapper fixe que rapa sem barba. Yo, tá na cara. Saudações, caros telespectadores. Voltamos para a segunda parte do nosso programa este denominado Papo Educativo, e na sua estreia recebemos o nosso convidado Mutepa Virgílio Mutepa, ele que é sociólogo e ativista social. Estávamos aqui a falar sobre algumas consequências ou implicações da Covid-19 e voltando na nossa conversa, Mutepa, eu gostaria de saber se será que a atual modalidade online que o Ministério da Educação adotou é eficiente ou não? Bem, eu não vou dizer que é eficaz ou não, mas vamos analisar a realidade dos fatos. Eu acho que, de princípio, temos que ter em consideração que o nosso sistema de educação moçambicano foi pego de contramão. Em nenhum momento a gente previa que existiriam fenômenos desse gênero ou desta natureza que não nos permitissem realizar as escolas no modelo clássico, as aulas no modelo clássico. Então, até as universidades, o ensino superior, que digamos que é o ensino superior como tal, então também foi pego em contramão. Não estava preparado para este contexto de mudar o modelo do ensino. Se estamos ou não, eu digo que, ora vejamos, nós temos um fato. Estamos a introduzir um modelo de ensino via televisão, até na escola, para ensino primário do nosso país. Mas nós sabemos que a rede de cobertura de acesso à televisão em Moçambique não é muito algo para podermos dizer que é possível termos esse ensino a decorrer de forma eficaz. Nós sabemos que a maior parte da família moçambicana, a maior parte da população moçambicana está numa zona rural, tem falta de acesso a muita coisa, não tem acesso a muita coisa, e inclusive a televisão. Então, eu acho que não, por esta via de telescola não é possível. Via de usar a internet, aulas online, através de aplicativos, plataformas. Mesmo no meio urbano, são poucas crianças, que têm acesso a meios digitais, a meios que possam possibilitar essas aulas online. Poucas famílias têm condições para prover esses meios para todos os filhos ou para ter um meio coletivo em casa. E logo, um modelo de ensino à distância, que na verdade o modelo de ensino à distância é diferente do modelo de ensino online. O modelo de ensino à distância seria aulas semipresenciais, por aí e demais. Mas também não é possível por causa do contexto, e estamos a introduzir um modelo de aulas online, chamamos de ensino à distância em algum momento. Eu tenho visto o termo também a ser usado e eu acho que não está a ser operacional. Não é possível operacionalizar este contexto por causa da falta de preparação do nosso sistema de ensino no país. O sistema de educação, todos não estávamos preparados para uma crise deste gênero. Então, isto efetivamente não está a ser possível ter as aulas a decorrer. E quais são as implicações que vai trazer isso para os alunos? Bem, eu diria implicações para todo um sistema de ensino, um sistema de educação no país. Primeiro, temos que olhar para as lições positivas deste fenômeno. Eu acho que depois deste fenômeno passar, para não dizer 90%, para não dizer todas,
universidades no país já estarão preparadas para adotar modelos de ensino online e com alunos preparados também, paulatinamente, para seguirem o modelo de ensino online para um futuro, caso se repitam questões de gênero. Já estaremos preparados, porque a situação nos preparou. Agora, para o ensino primário e secundário, eu acho que o sistema de educação no nosso país já estará a criar mecanismos de desenvolver currículos, de desenvolver ferramentas, a olhar para crises deste gênero. Também já estaremos nos preparar. Então, esse é o lado positivo. Agora, para o lado negativo de tudo isso, eu acho que, em termos gerais, esse é um ano perdido para a educação no país. É um ano perdido, totalmente perdido. Podemos sim correr atrás do ano, mas eu acho que até hoje, estes 3 meses do estado de emergência que está em vigência até o momento, foram 3 meses que não podem ser contados nos cálculos da educação, do ensino no país. Estes 3 meses não podem ser contados. Diz que a crise cria oportunidades. Exatamente. Esta é uma das frases que tem girado muito, também que atualmente muitos jovens, muitos adultos utilizam. Que a crise cria oportunidades. Será que compactua dessa frase? Ok, se for a ver, mas há pouco tempo eu falei basicamente disso, das partes positivas. Eu sou alguém que comunga certamente com esta afirmação de Albert Einstein, a crise gera oportunidade. E por quê? Ora, vejamos, as lições aprendidas desta crise podem nos preparar para futuras crises. E se nós não aproveitarmos as oportunidades que a crise nos traz, a oportunidade que a crise nos traz para começarmos a desenvolver nova maneira de trabalhar, nova maneira de estudar e nova maneira de conviver. Nós estamos a remodelar-nos e esta é uma oportunidade, mesmo para os que abraçam um ramo de negócio, é uma oportunidade para redefinir a maneira que fazem o seu negócio e criar uma forma diferente de fazer negócio. Então, crise gera oportunidade, obviamente. Então, a crise para todo mundo trouxe uma questão de autoavaliação. Ok, é basicamente isso. Autoavaliação, porque essa é outra oportunidade que a crise nos traz. Essa crise epidemiológica trouxe uma oportunidade para os estados, os governos do mundo inteiro, os partidos políticos, os governantes, sentarem e redefinirem estratégias. Isso, claro, que vai trazer mudança na forma como são definidas as políticas públicas em todos os países. Os países que não aproveitarem estão distraídos, estão a dormir. É uma oportunidade para o setor da educação definir novas políticas, novas estratégias de garantir o ensino em situações de emergências como essa. O país não pode parar porque estamos em uma crise. E a crise já aconteceu, encontrou-nos em contramão. Vai ser inadmissível a próxima crise encontrar o mundo em contramão, enquanto tivemos uma crise deste género. E quais são os desafios para a juventude face à crise? Concretamente, o desafio para a juventude. O desafio para a juventude global, assim como a juventude moçambicana, são demais. Temos muitos desafios. Primeiro é que a crise vem trazer, eu já bem disse que a crise vai trazer implicações ao nível da estrutura socioeconômica de todo o país, e isso vai influenciar na maneira de viver, de estar e de ser de todo mundo que vive em estes países afetos pela crise. E a juventude não está alheia a essas consequências, a essas implicações dessa crise. Nós, como juventude, precisamos arregaçar as mangas porque o pior está por vir. A crise vai deixar uma recessão econômica ao nível daquilo que é a nossa economia. Nós temos certeza quase absoluta de que as coisas não vão andar como vinham. Nós teremos um grande retrocesso. A crise trouxe um grande retrocesso para as economias. E este retrocesso para as economias, como é que se traduz? Quais são os indicadores? Por que dizer isso? Nós temos muitas empresas a fecharem no setor hoteleiro e outros setores. Hoteleiro porque é um setor de destaque que fechou muitas empresas ao nível do nosso país. E só para ter noção, prevê-se que mais de 11 mil empresas fecharam no país. Esta é uma previsão em termos de estatística, para não ser concreto. Mais de 11 mil empresas já fecharam no país até esse momento. E só ver, com mais de 11 mil empresas fechadas, a maior parte das pessoas trabalhadoras perderam emprego. E a maior parte destes empregados eram jovens. Percebe?
E a maior parte das pessoas que procura o primeiro emprego, a primeira oportunidade de emprego é jovem. O que vai acontecer no próximo mercado de trabalho? Eu chamo próximo mercado de trabalho porque esse mercado de trabalho já está perdido. Então, o jovem agora vai entrar para um mercado de trabalho mais disputado. Mais disputado porque temos um número de pessoas que perderam o emprego e vão entrar na disputa de procura de emprego com o jovem que não tem experiência e que acaba de sair da faculdade. Então, é um desafio enorme para a juventude em termos de empregabilidade. Nós temos crise de empregabilidade para os próximos anos. E as famílias moçambicanas? Ok. E, como dizia, a maior parte vive daquilo que é renda por parte do comércio informal ou mesmo também o comércio formal. E é um dos setores também que foi bastante afetado. Foi bastante afetado. E qual é a análise que o TEPA faz diante dessa situação? Bem, como bem disse, a maior parte da família moçambicana vive do setor informal ou mesmo do setor formal, mas no comércio. A renda das famílias reduziu significativamente. Nós vamos viver a consequência desta crise por mais 2, 3, 4, 10 anos. Vamos viver a crise. E para estas famílias, por exemplo, para as famílias, por exemplo, que faziam negócio por conta própria, eu creio que muitas delas ou algumas já não vão ter condições de continuar a fazer negócio, porque gastaram quase tudo que tinham, que era produto do negócio. Então, já dá para imaginar que temos famílias também que vão ficar sem meio de renda, mesmo que seja o trabalho por conta própria, porque o capital já foi gastado nesse tempo de crise, o tempo em que a família não vendia, porque teve que fechar o restaurante, teve que fechar o bar. E isso tem consequências sociais. Nós estamos a falar de um todo tecido em que já não existe emprego, porque a maior parte das pessoas perdeu emprego, a maior parte dos pequenos empresários ou empreendedores fecharam empresas. Esses são os principais afetados. Os empreendedores e os pequenos empresários. Esses é que não conseguem continuar com a crise. O que acontece? Com tudo isso, haverá um impacto muito desastroso naquilo que é o tecido social, tanto ao nível macro e micro, ao nível das relações interpessoais e ao nível das relações estruturais aqui. O que é que vamos assistir? Esta crise vai gerar problemas tipo, já que o desemprego já existe e vai existir, e com todo esse processo, existirão problemas sérios como criminalidade. Haverá aumento significativo da criminalidade no seio da sociedade, porque estamos a falar de um conjunto de pessoas que não têm renda, mas têm necessidades. Então, haverá aumento de emprego, da criminalidade com aumento do desemprego. Haverá aumento da prostituição. Muita juventude vai se prostituir. Estamos juntos? Muita juventude vai se prostituir. Haverá aumento da mendicidade. Mendicidade. Algumas pessoas que são mendigos, socialmente e sociologicamente falando, não é por fator de problemas psicológicos. Às vezes os problemas sociais levam à mendicidade. Então, haverá mendicidade. Haverá aumento de abortos. Abortos, esse é um fenômeno social que vai aumentar. Haverá aumento de infanticídios. Crianças menores, vamos lá falar de bebês recém-nascidos, mortos, deitados no lixo, por aí. Que não é muito bom. Haverá aumento de outros fenômenos associados à própria crise. E quais são os desafios ou perspectivas que quase todo mundo, em particular o nosso país, deve seguir face a essa questão? Quais serão os desafios daqui para frente? Daqui para frente, os desafios é aproveitar ao máximo o que a crise nos ensinou e criar uma estrutura econômica, política e social resiliente para poder resistir a próximas crises. Isso implica reestruturar-se, aliás, as políticas públicas de todo o país, preparar todo o sistema vamos lá, na área de comércio, de emprego, garantir-se pelo menos uma forma de suportar pequenos empresários numa situação de gênero. Como é que tem que suportar os pequenos empresários? Numa situação de gênero, como é que tem que se proteger o trabalhador? Nós temos um país que tem a segurança social, os trabalhadores pagam a segurança social, e esse é o momento que a segurança social tinha que mostrar qual é a validade daquela segurança social que nós pagamos, porque há um conjunto de pessoas que estão sem renda,
mas contribuíram durante anos à segurança social. Então, alguma coisa está a falhar se as pessoas não têm assistência da segurança social nesse momento que não têm emprego. Então, é preciso começar a redefinir as políticas, reestruturar, fortalecer as instituições públicas e preparar todo um conjunto para não estarmos preparados em situações de crises sanitárias do gênero. Mutepa, quero deixar aqui últimas considerações. Bem, em gesto de últimas considerações, primeiro começar a dizer vamos nos prevenir, vamos nos proteger, fique em casa se for necessário, se depende das estradas para se alimentar, vai mais protegido com as condições necessárias, uma máscara, faz um negócio para alimentar a família, mas com uma máscara, sempre com uma máscara, garanta o distanciamento físico entre as pessoas para permitir que não existam mais pessoas a serem vetores de transmissão desta doença. E dizer que cá deste lado é um enorme prazer ter estado aqui a participar desta estreia deste programa e dizer que estamos abertos para poder servir à sociedade através deste canal e passar aquilo que é mais ou menos a nossa apreciação sobre as incidências dos fatos sociais que marcam a realidade e a atualidade do nosso país. E nós é que agradecemos. E para quem vai, os beijinhos e abraços? Beijinhos e abraços para toda a nata acadêmica, todos aqueles que fazem, dão o seu contributo através do conhecimento científico para perceber alguns problemas sociais. E para estes que vai o meu beijinho e abraço. Caro telespectadores, assim foi o nosso programa Papo Educativo. Recebemos hoje Mutepa Virgílio Mutepa, ele que é sociólogo, antropólogo e ativista social. Para você que não se subscreveu ainda no nosso canal, faça isso, siga-nos no Instagram e no Facebook e fique a par sobre as diversas informações que marcam a atualidade nacional e internacional. Beijinhos e abraço do vosso caro Hilário Compocha. Hi.